E aí, continuando, nós já falamos do trabalhador eventual e agora eu vou falar do trabalhador autônomo. Galera, o trabalhador autônomo nada mais é do que aquele que tem a própria autonomia da sua vontade. Ele contrata, ele fala, ele tem a coragem, a condição de falar assim: este para este eu trabalho, para este eu não trabalho, porque ele tem a autonomia da vontade. Lembra do princípio da alteridade, que é um dos princípios que alguns doutrinadores colocam para os trabalhadores, para os empregados, na verdade, que além da subordinação, eventualidade, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade, coloca também a alteridade, porque o risco do negócio é todo da empresa. Aqui, quando se fala do trabalhador autônomo, o risco do negócio é todo dele. Então, ele coloca valor no seu trabalho, ele fala se quer ou não trabalhar para aquela pessoa que está o solicitando, ele vai a hora que ele quiser, então ele tem autonomia, por isso que é dito como autônomo. Então, o autônomo é o trabalhador que explora seu ofício ou a sua profissão com habitualidade, por conta própria e por risco dele. Tá? Então podemos entender que o autônomo é justamente esse. É aqui o Marcelo, deixa eu ver se esse aqui é do Ivan. O doutrinador Ivan Kartzan, adoro ele, Ivan Kartzan, ele fala o seguinte: o trabalhador autônomo não se aplicam os direitos previstos na CLT. Afinal, como já dito ao longo desta obra, o autônomo não é empregado, pois falta-lhe nele, qual que é o requisito que falta no autônomo, pessoal? A subordinação, tá? A subordinação. O autônomo, muitas das vezes, o eventual, por exemplo, ele vai na sua empresa eventualmente e não necessariamente é aquela pessoa que tem que ir lá. Ele pode mandar A, B, C e D. Claro que o autônomo também pode, mas a maioria dos contratos feitos com o autônomo, você quer que ele execute, então ele passa a ter a pessoalidade. O que ele não tem é a subordinação jurídica, porque ele vai a hora que quer, ele chega a hora que quer, ele sai a hora que quer, então ele tem a sua própria autonomia. E aí continua que, com efeito, a autonomia e subordinação são conceitos opostos, pois o autônomo trabalha por conta própria, suportando os riscos de sua atividade, ao passo que o empregado subordinado trabalha por conta alheia, submetendo-se à vontade do empregador, recebendo ordens, recebendo comandos. Então, neste diapasão, o que nós temos que dizer é que a grande diferença entre o autônomo e o empregado é que o autônomo não tem subordinação jurídica. O autônomo veio na reforma trabalhista. Por incrível que pareça, o artigo 442B da CLT trouxe a figura do autônomo, ela inseriu no 442B a figura do autônomo. Olha o que ela fala, 442B. Deixa eu achar aqui para vocês, tá? Olha aqui, galera. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta CLT. Então, peraí. A literalidade desse artigo, ela demonstra, assim, sinceramente, uma extrema falta de técnica legislativa. Sabe por quê, pessoal? Porque a verdade é que a continuidade num determinado curto espaço de tempo, ela realmente não traz nenhuma possibilidade de ser empregado. Não é só porque é contínuo que é empregado. Pode ser inclusive autônomo, não tem problema. Mas se aquela pessoa se ela tiver aqueles 4 requisitos básicos do empregado, ele deixa de ser autônomo e passa a ser empregado. Então, nessa questão, nesse quesito, o que nós temos que entender é que, partindo de uma interpretação gramatical, olha só o que fala Ivan, partindo de uma interpretação gramatical, que se as formalidades legais para a contratação de um autônomo forem cumpridas,
estará afastada da qualidade de empregado. E quais são as formalidades legais? É um contrato de prestação de serviço? O simples fato de existir um contrato de prestação de serviço autônomo escrito ou qualquer outra formalidade legal não afasta de forma absoluta o vínculo de emprego. Afinal, a relação jurídica ela deve ser analisada sob o prisma do princípio da primazia da realidade. E aí aqui, meu querido, o fato, ele é mais importante que o documento. Então, apesar do artigo 442B da nossa CLT, trazido pela reforma, ter colocado o autônomo aqui conosco, retirando o vínculo empregatício dele, o que nós temos que nos ater é que, uma vez o trabalhador não tendo qualquer uma das caracterizações da relação de emprego, ele não será empregado. No caso, eu posso tirar aqui a subordinação, a pessoalidade, contrato uma pessoa para fazer uma obra para mim durante 7 meses, ficou 7 meses. Só que tinha dia que ele não ia, qual que é a sanção que ele recebe em relação a isso? Punição de advertência? Suspensão? Justa causa? Não, ele é autônomo, então não tem como aplicar sanções. Eu vou aplicar a sanção trazida lá no contrato de prestação de serviço, caso haja essa sanção. A falta de um dia não será pago aquele dia, né? Então, são contratos civis, o contrato civil que não tem uma obrigação trabalhista. Continua aqui, fala o seguinte: dessa forma, o que importa é o que ocorre de fato na relação contratual existente entre as partes. Assim, ainda que as formalidades legais tenham sido totalmente cumpridas entre as partes, poderá existir vínculo de emprego desde que exista, por exemplo, subordinação do suposto autônomo. Agora, nós temos uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 349 de 2018, que ela foi posterior à nossa emenda constitucional. Que emenda constitucional? Posterior à nossa reforma, que fala o seguinte: essa portaria, ela tentou restabelecer algumas disposições legais sobre a contratação do trabalhador autônomo e outros temas que estavam previstos na medida provisória 808 lá de 2017, só que essa medida provisória caiu, ela não existe mais, ela perdeu a validade, por quê? Porque ela não foi analisada pelo Congresso Nacional. Pois bem, a portaria, ela era importante para concurso público porque ela trouxe, inclusive, num exame da OAB, cobrou essa portaria 349 de 2018. E ela fala que não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviço. Ok. Se esse autônomo eu acabei de falar aqui da questão do trabalhador eventual, que se ele tiver vários tomadores de serviço, afasta, através da teoria da fixação, afasta a oportunidade de ser empregado. Mas depois vem uma outra que derruba essa teoria. Por quê? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 vínculos empregatícios. Então, quer dizer que eu não tenho vínculo com ninguém? Tenho. Então, não podemos ver por aí. Mas aqui é dito nessa portaria 349 do Ministério do Trabalho e Emprego, lá de 2018, que não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT o fato de o autônomo prestar serviço a apenas um tomador de serviço. Parágrafo 2º. O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço que exerçam ou não a mesma atividade econômica, sob pena sob qualquer modalidade do contrato de trabalho, inclusive como autônomo. Parágrafo 3º. Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar a atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de cláusula de penalidade, caso prevista em contratos. Olha só, parágrafo 3º. Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo,
desde que cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. E o parágrafo 5º fala que presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Então, essa portaria 349, ela fala justamente isso, ó. Eu li isso daqui para vocês, tá? O que ela fala? Que várias questões tira o comportamento de empregado e passa para autônomo, só que uma vez observada a subordinação jurídica, obviamente teremos uma relação de emprego, um vínculo empregatício. Pessoal, ainda que Volle Bonfim fala o seguinte: o taxista, por exemplo, se caracteriza em um autônomo, pois assume os riscos de seu negócio e não tem nenhuma garantia de que vai conseguir clientela, passageiros. Ocorre que há controvérsias em cima disso a respeito do vínculo de empregados. Peraí que eu tô olhando uma coisa e perdi aqui. Há controvérsias a respeito do vínculo de empregado entre motorista de táxi e Uber. E aí vem uma grande discussão trazida pela doutrina e que a doutrina majoritária já entendeu que o motorista de aplicativo não tem vínculo empregatício. Justamente porque ele não tem nenhuma obrigação de estar, nenhuma obrigação de fazer. Ele que tem seu próprio risco, se ele sair à rua e não tiver nenhum passageiro, ele correu o risco. Ele gastou sua gasolina, ele gastou seu carro, ele não tem obrigação de cumprir horário, retirando dele toda a subordinação. Logo, jurídica, né? Logo quando surgiram os Uber, tiveram algumas ações procedentes, dando ao motorista deste aplicativo o vínculo empregatício. Logo em seguida, já foi retirada essa questão e trazida à baila a definição de que o motorista de Uber não possui vínculo empregatício, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos passar então para o trabalho voluntário? Galera, trabalho voluntário tem até uma lei, a Lei 9.608 de 1998. Lá no seu artigo 1º fala o seguinte, ó: considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos. Cuidado, já vi caindo muito prova falando que a pessoa era voluntária dentro de uma empresa com atividades com fins lucrativos. Não. O voluntário não tem remuneração e ele só pode prestar o seu serviço de voluntariado para essas empresas aqui, ó. Qualquer natureza instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Então, podemos destacar aqui que alguns elementos importantes para a caracterização do trabalho voluntário. Primeiro, atividade não remunerada, tá? Essa daí é uma das mais importantes. Exercida por pessoa física, tá? Pessoa jurídica não pode, de jeito nenhum, em favor de uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos ou de entidade pública de qualquer natureza. Então, esses são os quesitos que podemos enquadrar aí os trabalhadores voluntários como sendo sem vínculo empregatício. Além disso, eles precisam assinar um termo de adesão. Esse termo de adesão é uma formalização para o trabalho voluntário que concretizará para que esse trabalho demonstre que aquela pessoa, caso haja uma fiscalização, ela está ali prestando um serviço voluntário, tá? E devendo constar o objeto e as condições de seu exercício. Outro profissional que eu gosto muito de chamar a atenção de vocês é o profissional chamado salão parceiro e profissional parceiro. Pessoal, no ano de 2016, nós tivemos a Lei 13.352. Esta lei, ela alterou uma lei antiga de 2012 e ela possibilitou os proprietários de salões de beleza a celebrar contratos com seus profissionais
parceiros. Então, estes contratos, chamados contratos de parceria, ele tem obrigatoriedade de ser por escrito, tá? E aí, aqui, o salão de beleza é denominado, vou ler para vocês. O salão de beleza é denominado de salão parceiro, ao passo que o profissional contratado é chamado de profissional parceiro. Só que aqui nós temos vários quesitos a serem analisados. Primeiro, o percentual são cláusulas obrigatórias para se colocar neste contrato de parceria. Aí, este profissional parceiro vai ser empregado daquele salão? Não, ele vai ter um contrato de parceria. Só que olha o que tem que colocar neste contrato, pessoal. Cláusulas obrigatórias do contrato de parceria que estabelecem o seguinte: percentual das retenções pelo salário parceiro dos valores recebidos por cada serviço prestado pelo profissional. Então, tem percentual que o salão vai ficar pelaquela escova que aquela menina que é uma profissional parceiro vai fazer? Claro, tem um percentual, porque o salão tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar internet, tem que pagar água, tem que pagar o shampoo. Então, tudo isso pode ser colocado na conta da empresa, mas também parte daquele trabalho executado pelo profissional parceiro será retido pela empresa justamente para ter esse contrato de via de mão dupla também. Segunda, obrigação por parte do salão parceiro de retenção e de recolhimento dos tributos e contribuições sociais e previdenciárias devidos pelo profissional parceiro em decorrência da atividade desta parceria. Então, todos os encargos têm que não trabalhistas, porque ele não tem vínculo empregatício, mas a questão de INSS tem que ser pago, todos os encargos próprios deste contrato de ISS têm que ser pago, beleza? Condições e periodicidade do pagamento do profissional parceiro por tipo de serviço oferecido. Então, quais são as condições? Qual é a periodicidade do pagamento? Será diário? Será semanal? Será mensal? Será de 15 em 15 dias? Então, essas condições da data serem quitadas também tem que ser colocado como cláusula obrigatória. Direitos do profissional parceiro quanto ao uso de bens materiais necessários ao desempenho das atividades profissionais, bem como sobre o acesso e circulação nas dependências do estabelecimento. Então, é completamente obrigatório colocar estas condições. Você pode estar aqui durante tais e tais dias, de tais e tais horas. Você vai usar todos os esmaltes daqui, tá aqui o seu kit todo higienizado para você dar às suas clientes. Então, isto daí traz também uma transparência naquele contrato de parceria. Possibilidade de rescisão unilateral do contrato, no caso de não subsistir interesse na continuidade. Porém, tem que ter um aviso mínimo de 30 dias. Então, eu tenho um salão, eu tenho uma barbearia e tenho meus parceiros. A maioria dessas barbearias contrata os barbeiros como sendo parceiros. E ali eles têm que formalizar um contrato de parceria muito bem finalizado, para que não gere a dúvida que aquele profissional parceiro era empregado. Pessoal, cuidado, tá? Há possibilidade disso? Claro que há possibilidade disso, sem menor problema. Mas nesse quesito a gente tem que tomar cuidado, que não é só porque tem um contrato que a empresa está completamente resguardada, não. Se ocorrer a quebra daquele contrato por qualquer razão que seja, por exemplo, ao invés de ele estar recebendo a porcentagem própria dele, ele fica aqui direto, eu dou um salário fixo para ele, ele passa a ser empregado, hein? Cuidado aí com isso. Então, outra coisa, a responsabilidade de ambas as partes com a manutenção e higiene de materiais e equipamentos, das condições de funcionamento do negócio e do bom atendimento aos clientes, obviamente, e obrigação por parte do profissional parceiro de manutenção da regularidade de sua inscrição perante as autoridades fazendárias. Ele tem que estar inscrito no INSS, ele tem que estar inscrito no ISS, do Imposto sobre Serviço, porque aí traz a obrigatoriedade legal dos impostos que cada um terá que quitar, ok?